Antes desse vídeo começar, eu tenho um recado muito importante para você. Não sei se você viu, mas nós abrimos as inscrições para o meu curso de inglês, o curso de inglês Teacher Murilo, a jornada do zero à fluência. Nós abrimos as inscrições pela metade do preço e agora com acesso vitalício, incluindo de bônus todos os cursos que eu já criei nos últimos 8 anos e que já ajudaram milhares de pessoas a aprender o inglês da vida real. Hoje você pode ter acesso a tudo isso para sempre, pela metade do preço, de 997 por 497, e agora para sempre. Você vai ter para sempre acesso ao curso, a todas as atualizações futuras, a tudo que nós vamos melhorar, aperfeiçoar nos próximos 100 anos, e além disso você vai ter acesso também para sempre ao nosso encontro de conversação que acontece toda semana. Você vai ter acesso para sempre a isso, ao suporte, ao grupo de conversação, ao suporte, à mentoria, acompanhamento diretamente comigo, tudo isso para sempre. Para você garantir a sua vaga, basta vir aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Black Vitalícia 2025 já está liberada. Você que quer aprender inglês no ano de 2026, vem no link aqui, garanta a sua vaga. Vamos para a aula. Hello people! Seja muito bem-vindo à aula número 7 da jornada Imersão em Inglês com Filmes. E é o seguinte, você que não está antenado no que está acontecendo aqui, se liga só. Neste mês de novembro, nós decidimos fazer uma série de aulas especiais, intensas, profundas, ensinando inglês com filmes, séries. Nós já analisamos aqui nessas últimas 6 aulas mais de 30 cenas, com explicações profundas, técnicas, ensinando não só tradução, mas transcrição fonética, transcrição aportuguesada, como é que você pratica treinando todos os dias. E é isso que nós vamos fazer aqui ao longo dessa jornada. Eu quero que você fique comigo aqui até o último dia do mês de novembro. Se liga aqui, nós estamos criando um compromisso aqui agora, tá? Nós estaremos conectados todos os dias nesse canal, às 8 horas da noite, até o último dia do mês de novembro. Esse é o recado mais importante para você anotar e colocar na sua agenda aí. Todos os dias às 8 horas da noite eu quero ver você conectado aqui comigo. Não importa se você perdeu as aulas anteriores, depois você assiste, depois você se atualiza, mas eu quero criar um compromisso com você aqui, estar todos os dias às 8 horas da noite aqui. Todos os dias vamos analisar cenas, analisar frases, frases da vida real, frases com filmes, frases de séries, frases de músicas também. Eu quero que você se conecte aqui, esteja conosco até o final dessa jornada. Então, faz o seguinte, solta o like aqui e vem com a gente para mais uma aula de imersão em inglês com filmes. Hoje nós vamos chamar, a partir daqui, aula de conversação com filmes e séries. Por quê? Nós vamos analisar diversas frases de diversos filmes e séries, tudo dentro de uma aula só. É uma aula completamente diferente das outras que você já assistiu aqui nesse canal. Então vamos lá, solta o like aí e vem comigo. E aqui é o seguinte, para nós começarmos, como que nós vamos fazer isso aqui, ó? Vou te mostrar aqui, ó. Para começar, eu vou colocar primeiro uma frase em inglês, uma frase que pertence a um filme, né? Filme, série, música. Nós sempre vamos colocar uma frase aqui em cima em inglês, aqui embaixo a frase traduzida, adaptada para o português. A frase aqui com a bandeira do Brasil indica uma tradução adaptada. E aqui é o seguinte, eu vou te explicar frase por frase, palavra por palavra, do início ao fim, ok? Aqui é o seguinte, essa frase aqui, ó, preste atenção. I didn't know what I had. Falando junto, I didn't know what I had. Você pode juntar what com I e falar what I. Anota aí, tá? Eu vou passar aqui daqui pra frente vários padrões sonoros para você aprender a entender o inglês da vida real. O primeiro padrão que eu quero que você anote aí em relação à pronúncia é que agora você vai juntar what com I e falar what I. Segunda coisa que eu quero que você aprenda nessa frase aqui é o seguinte: toda vez que você ver alguém
fazendo uma frase com didn't, você vai perceber o seguinte. Você vai perceber que depois do didn't, sempre vai ter um verbo, tá? Nesse caso aqui, ó, é o verbo know. Para quem não sabe, esse verbo aí que se escreve que know, mas fala know, ele significa o verbo conhecer, saber. E quando você usa didn't antes dele, isso indica que ele está no passado e na forma negativa. Por isso que nós traduzimos aqui para eu não sabia. E aí depois temos what, que significa o que, e depois I had. Para quem não sabe, had é o passado do verbo have. Have é o verbo ter. No passado, tinha. Então, I had. O que o personagem está dizendo aqui? Ó? Ele está dizendo, I didn't know what I had. E é uma frase do Shrek. Então, eu quero que você faça o seguinte. Repita comigo aqui mais uma vez. Vamos lá. I didn't know what I had. I didn't know what I had. Eu acho muito interessante porque o Shrek, ele puxa o sotaque dele para had, ao invés de had. I didn't know what I had. Olha só, I didn't know what I had. 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 Próxima frase é uma frase do filme do Titanic. Olha só. From this moment, no matter what we do. Essa é uma frase que é dita no filme no momento que eles percebem, eles descobrem que o navio iria afundar. E aqui é uma frase de... o cara falando, ó, a partir deste momento, não importa o que façamos. Não importa o que a gente vai fazer. Então, entenda uma coisa. Toda vez que você vê o termo from, dentro do inglês, aquele termo ali, from, ele indica um ponto de origem. Qual que é o ponto de origem? This moment, ou seja, a partir deste momento. É isso que está dizendo na primeira linha. From this moment, deste momento, a partir deste momento. No matter é a forma de você dizer não importa. What we do, o que nós fizermos ou o que façamos. From this moment, no matter what we do. A partir deste momento, não importa o que façamos. Repita comigo aqui em voz alta para você treinar o seu speaking. Vamos lá? From this moment, no matter what we do. Mais uma vez, vamos lá, repita aí. From this moment, no matter what we do. 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 What about us? Olha uma coisa interessante sobre essa frase. Você juntando todas as palavras, vai ficar assim, ó. What about us? What about us? What about us? Isso aqui traduzindo fica, e quanto a nós? What about us? Repita comigo aí, vamos lá. What about us? What about us? E quanto a nós? What about us? What about us? What about us? What about us? So, what are you going to do? Se você for traduzir essa frase ao pé da letra, você já vai perceber que não faz sentido. Por que não faz sentido? Dentro do inglês é importante você saber isso aqui, tá? Você não deve traduzir as coisas ao pé da letra. Você deve entender qual que é a estrutura que você está lidando. Nesse caso aqui, ó, pelo fato de ter are, que é o verbo to be, mais o going to, isso indica uma estrutura de futuro. O que quer dizer que essa frase aqui, ela, ao pé da letra, o que você está indo fazer? Esse so significa então, what are you, o que você está going to do, indo fazer. É claro que o sentido que está representando é um sentido de futuro. Logo, você sabe que é so what are you going to do? Então, o que você vai fazer? So what are you going to do? So what are you going to do? Repita comigo aí. So what are you going to do? 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 You think you can take care of him for me? Preste atenção, essa é o tipo de pergunta que na vida real, sim, não precisa do auxiliar do para fazer, porque aqui, gramaticalmente falando, deveria ter um do ali no início, tá?
O certo seria do you think? Você acha? Porque essa é a pergunta. Você acha? Do you think? Não foi usado do. Para que seria usado do ali? Primeiro, para indicar que é uma pergunta. Segundo, para indicar o tempo que essa pergunta está. Você só consegue identificar o tempo de uma pergunta se baseando no auxiliar, naquilo que está vindo antes do pronome, que no caso aqui é o pronome you. Quando ele fala you think you can, significa você acha que você pode? Claro que você pode encurtar isso aqui para você acha que pode, do jeito que eu fiz aqui na primeira frase, ó. You think you can? Você acha que pode? Take care, para quem não sabe, significa cuidar. O ato de você cuidar de alguém ou de alguma coisa, de um objeto. Nesse caso aqui é uma cena do filme Toy Story. Uma cena em que o Andy, o personagem Andy, está dando o seu brinquedo predileto para uma garotinha. E tá perguntando para ela, ó, você acha que pode cuidar dele para mim? You think you can take care? Uma coisa importante sobre pronúncia aqui. Você vai juntar take com care claramente e vai pronunciar take care. Então, you think you can take care of him for me? Outra coisa muito importante com relação à pronúncia é sobre a pronúncia do termo of. Muita gente fala off e não é off, puxa mais pro of. You think you can take care of him? Esse of him seria dele. For me? Por mim ou pra mim? É importante você saber que for também significa por. Porque agora, tecnicamente, ela vai cuidar do brinquedo no lugar dele. Então, poderia ser for me. Eu adaptei aqui pra você acha que pode cuidar dele pra mim? You think you can take care of him for me? You think you can take care of him for me? Olha só. You think you can take care of him for me? You think you can take care of him for me? You think you can take care of him for me? Você percebeu que eu fiz questão de arrancar a legenda fora? Gente, nas 6 primeiras aulas dessa jornada, nós detalhamos, nós mastigamos ao extremo. Quem assistiu aí as 6 primeiras aulas sabe que a gente colocou aqui a frase em inglês, a transcrição fonética, a transcrição aportuguesada, a tradução em português. Agora a gente tá limitando aqui. Pra quê? Pra que você foque muito mais no ouvir. Por isso que eu tirei a legenda dessas cenas, para que você foque no que ele está falando e treine o seu ouvido. Não fique lendo a legenda, ok? Então, é isso aí. Vamos lá. Bola pra frente. Even in your dreams, I'm gonna be there. Preste atenção. Even significa até. In your dreams significa nos seus sonhos. Ou seja, até nos seus sonhos, I'm gonna be there significa eu estarei lá. Pode ser traduzido também para eu vou estar lá. É a mesma estrutura daquela pergunta que nós vimos agora há pouco, que era So what are you going to do? Só que agora é I'm gonna be. O que significa isso? Preste atenção. Mais uma vez temos o verbo to be, I'm, que é uma abreviação, uma contração de I am, eu sou ou eu estou. Nesse caso, você vai entender, claro, que I'm gonna be, você não deve traduzir ao pé da letra, senão vai ficar eu estou, e aí gonna é indo para, going to, pra quem não sabe, going to, você abrevia para gonna. Se você fosse separar tudo, ia ficar assim, ó, I am going to be there. Não dá pra traduzir ao pé da letra, senão ficaria eu estou indo estar lá. Não dá, né? Você vai, claro, adaptar para eu estarei lá ou eu vou estar lá. Ambas funcionam, alright? Então, even in your dreams. Você vai juntar even com in e com your. Even in your dreams, I'm gonna be there. É uma frase da série Todo Mundo Odeia o Chris. Everybody hates Chris. Even in your dreams, I'm gonna be there. 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 But I got a family, I take care. Acabamos de falar que take care significa cuidar, cuidar de alguém, cuidar de algo. Nesse caso, cuidar da família. Eu acho muito interessante, por quê? Porque nessa cena aqui nós temos uma representação de
Got. O que é got? Pra quem não sabe, é o passado do verbo get. Murilo, o que significa get? Get tem mais de 10 traduções. Pra quem não sabe, get pode significar obter, conseguir, alcançar, chegar, pegar, comprar e muitos outros significados, tá? Tudo depende do contexto. Mas qual que é o lance? O lance é que dentro do inglês costuma-se muito usar get no passado, got, mas para indicar um sentido de presente. Loucura, né? Sim, eles usam got comumente para dizer eu tenho. É exatamente isso aqui que o Michael Kyle, da série Eu, a Patroa e as Crianças, faz nesta cena. Ele tá dizendo para sua esposa, mas eu tenho uma família, I got a family, I take care, que eu cuido. É como se fosse assim, mas eu tenho uma família para cuidar. No português seria algo nesse sentido. But com I, obviamente você vai juntar na pronúncia e falar but I. But I, e aí got com a, você vai juntar gotta, but I got a family. É o jeito que ele fala, preste atenção. But I got a family, I take care. But I got a family, I take care. But I got a family, I take care. But I got a family I take care. But I got a family I take care. But I got a family I take care. A próxima frase é uma frase muito famosa, obviamente, do filme Toy Story, né? Que representa a fala do Buzz Lightyear. To infinity and beyond. Quero que você entenda aqui uma coisa simples sobre preposições. Preste atenção. Nós falamos aqui anteriormente sobre a preposição from. O que significa from? Sempre quando você está indicando um ponto de origem. Por isso que eu pergunto para você, where are you from? Para saber de onde você é. Só que em lados opostos você tem to. O que é o to? O to, ele é o que indica destino, destinatário. Se você pegar um cartão postal, por exemplo, você vai ver que o de e o para é exemplificado no inglês como from e to. O que indica que from é o ponto de partida e to é o destino. From, remetente, to, destinatário. Ou seja, é para o infinito, ao infinito. Por isso que quando eu pergunto para você, por exemplo, where will you go? Onde você irá? Você vai responder como? Eu irei para, I will go to. Por que você usa o to? Para indicar agora um lugar. Para onde você vai? Ou seja, o sentido mais comum do to é o sentido do para. To infinity and beyond. No sotaque americano, eles puxam mais para infinity, com o som do R mesmo, mais do que infinity. Ambos modos estão certos, não tem modo certo e modo errado, tá? Na cena do filme do Toy Story, sim, ele fala infinity. To infinity and beyond. E aqui, é claro, a fala, ela pertence ao Buzz Lightyear, mas quem pronuncia ela aqui nessa cena é o personagem Woody. Então, to infinity and beyond. To infinity and beyond. To infinity and beyond! To infinity and beyond! To infinity and beyond! Without a doubt. Primeira coisa que você precisa saber aqui é o seguinte. Quando você junta without com a, fica without. Comumente o som do T ou o som do D, quando se juntar com uma vogal, na palavra seguinte, vai ter o som de R. Por isso que fica without. E aí, outra coisa importante sobre pronúncia aqui para você saber é o seguinte. A palavra dúvida, ela se escreve, claro, doubt, desse jeito aí, se escreve doubt, né? Mas você vai ignorar essa letra B. A letra B não é pronunciada. A pronúncia disso aqui é doubt. Tanto que o personagem aqui nessa cena do filme Os Incríveis, ele pronuncia without a doubt. 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 Got everything I need right here with me.
Essa é uma frase muito famosa do filme Titanic. O personagem Jack está sentado na mesa e então ele fala para aquele monte de ricos na mesa, dizendo o seguinte: eu tenho tudo. Lembra o que eu acabei de falar? Que got muitas vezes é usado no sentido de ter. Eu te mostrei aqui um exemplo no inglês americano, que foi a fala do Michael Kyle, do Eu, a Patroa e as Crianças, um personagem americano. E aqui agora temos um exemplo de uma fala de inglês britânico. Tecnicamente, o filme do Titanic é britânico, mas o personagem Jack, ele é, claro, americano no filme. Mas eu quero que você entenda o seguinte, tá? Isso aqui é usado tanto no americano, tanto no britânico, e em vários outros sotaques do mundo. É comumente usado got no sentido de ter no presente. Eu quero que você entenda que, sim, você pode usar, ao invés de got everything, você pode falar I have everything. Tá tudo certo também. Você vai passar o mesmo sentido, ok? Então, got everything. Aquilo que eu falei quando uma palavra termina com T ou D e a próxima começa com som de vogal, comumente você vai juntar e ao invés de você falar got everything, você vai falar got everything. Outro padrão sonoro que você não pode esquecer de forma alguma é que toda palavra que termina com ing, que é o caso aqui da palavra everything, a letra G no final não é pronunciada. Portanto, got everything, termina no som do N, got everything I need. Eu preciso. Então, tenho tudo que eu preciso. Right here é a forma de você dizer bem aqui. Right here. Comumente você vai ver dentro do inglês right here, bem aqui. Right now, bem agora. Nesse caso, right here, bem aqui. With me, comigo. E aí, with, você pode usar com you, him, her, with you, with him, with her, with us. Alright? Então vamos lá. Got everything I need right here with me. Tenho tudo que eu preciso bem aqui comigo. Got everything I need right here with me. 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 Próxima frase, olha só. Now, what do you want? Se eu quiser, eu posso pronunciar tudo junto. What do you want? Ou what do you want? Todas estão corretas. O que é importante você saber dentro do inglês, principalmente dentro do inglês americano, tá? Não é o caso dessa cena aqui, mas eu quero que você entenda uma coisa. Toda vez que você vê what do you, você pode juntar e falar what do you? What do you? Now, what do you want? Eu poderia falar dessa forma. Now, what do you want? What do you want? Eu meio que arranco o do fora, né? Na fala. Mas sim, ele tá ali presente para indicar o quê? Toda pergunta que você vê com do, isso indica que é uma pergunta no presente. Ou seja, não é sobre algo que a pessoa fez, não é sobre algo que ela vai fazer, é sobre algo que ela faz. É sobre algo que faz parte da rotina, frequência. É o agora. Aqui, por exemplo, é o sentido do agora. Now, agora, what do you want? Agora, o que você quer? Now, what do you want? 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 Agora se liga aqui, quando eu quero dizer que algo é loucura, mano, é loucura. Isso é loucura. This is crazy. Bem simples, isso é loucura. This is crazy. This is crazy. This is crazy. This is crazy. Is there a problem? Uma coisa muito importante para você saber aqui é o seguinte, quando você quer perguntar se há, esse A com H aqui que vem do termo haver, de existir, quando você pergunta is there, você está perguntando existe? Pode até ser um tem, e aí a problem, ao pé da letra significa um problema. É claro que eu adaptei aqui para há algum problema, você poderia até traduzir para tem algum problema? Algum problema? Aqui a personagem no filme do Jurassic World, ela tá perguntando, tem algum problema? Há algum problema? Existe algum problema? Is there a problem? 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 Perhaps you should have done the same. Perhaps, para quem não sabe, significa talvez.
you should, você devesse ou você deveria. Should, sempre usado no sentido de conselho. Sempre usado no sentido de recomendação, sugestão. É o caso da cena aqui do filme do 300. Perhaps, talvez. You should, você deveria, você devesse. Have done, ter feito. The same, o mesmo. Perhaps you should have done the same. Talvez você devesse ter feito o mesmo. Perhaps you should have done the same. 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 Se liga aqui, preste muita atenção. Não sei se você sabe, mas neste mês de novembro nós abrimos uma condição que a gente nunca havia feito em 8 anos de internet, em 8 anos de YouTube, em 12 anos como professor. A gente nunca fez isso na história. Eu abri as inscrições para quem quer estudar comigo, ter o meu acompanhamento, estudar todos os dias, treinar conversação toda semana, estar em uma jornada de imersão com plano de estudos, treinamento de habilidades, ouvir, falar, ler, escrever. Só que você ter acesso a tudo isso para sempre, por um valor absurdo de 12 vezes de R$ 51,40. Imagina só, você podendo treinar a conversação toda semana para sempre, tendo acesso à minha plataforma, o meu curso do Zero à Fluência para sempre, incluindo todas as futuras atualizações pelos próximos 100 anos. Imagina só, você ter acesso a tudo isso para sempre, sendo acompanhado por mim todos os dias, você fazer parte de um grupo de conversação, a gente se conectar toda semana para treinar, praticar, se desenvolver para sempre. Você nunca mais vai precisar renovar nada comigo. Isso é uma condição que a gente nunca fez em todo esse período ensinando inglês na internet. E o conteúdo que a gente trabalha dentro da jornada do Zero à Fluência, que é o meu método, vai muito mais além, vai muito mais profundo do que qualquer coisa que eu já fiz aqui na internet. Lá nós entregamos acompanhamento, treinamento para você de fato dominar a fluência. Eu quero que você saiba aqui brevemente, nós já vamos voltar para aula, mas eu quero que você saiba aqui brevemente tudo que está incluso na jornada do Zero à Fluência para quem está entrando hoje na Black Vitalícia. Se liga aí. A partir de agora você vai poder ter acesso ao curso de inglês Teacher Murilo, a jornada do Zero à Fluência com acesso vitalício. É isso mesmo. Pela metade do preço e com acesso vitalício. De R$ 997 por apenas R$ 497. Por apenas 12 vezes de R$ 51,40, você vai poder entrar no último curso de inglês da sua vida. Você vai ter acesso para sempre a tudo isso. A plataforma completa da jornada do Zero à Fluência, acompanhamento no WhatsApp diretamente comigo todos os dias, encontro de conversação toda semana para sempre. Entrando hoje na Black Vitalícia, você vai ganhar de bônus o curso de inglês intensivo para aprender 6 meses de inglês em apenas 10 dias, o curso de inglês com Shrek, analisando e estudando o filme completo, curso de inglês para a viagem, 2 cursos de inglês com a Bíblia, curso de inglês cristão com a série The Chosen, inglês corporativo com Suits, inglês informal com os Vingadores. Agora imagina só, ter acesso a tudo isso dentro de um único lugar só, dentro da jornada do Zero à Fluência. Aqui dentro você vai aprender com o seu ritmo, treinando todos os dias, aperfeiçoando as 4 habilidades, lendo, escrevendo, ouvindo e principalmente falando. Você vai aprender com um plano de estudos, treinamento diário, conversação toda semana, mergulhando no inglês todos os dias, de forma leve e prazerosa, estudando também com filmes, séries, músicas, textos, discursos, com a Bíblia e muito mais. Se liga só, para sempre você vai poder participar do nosso encontro de conversação que acontece toda semana. Para sempre você vai ser acompanhado por mim, para sempre vai ter acesso ao meu curso completo do Zero à Fluência, incluindo todas as futuras atualizações que faremos na plataforma. Sem se preocupar com prazo, com renovação, você vai ter acesso a tudo isso
para sempre. Isso é algo que nunca fizemos na história, mas é só para quem está entrando exatamente agora. Antes que a Black Vitalícia acabe, clique no link aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Garanta agora mesmo a sua vaga dentro da jornada. Esta será a última jornada de aprendizado de inglês da sua vida. E eu, Teacher Murilo, serei o seu mentor pessoal até o fim. Serei o seu último professor de inglês. Clique no link aí e eu te espero aqui do outro lado. Let's go! E é isso aí, my friend. Olha, não deixa essa oportunidade passar, de verdade. A gente nunca mais vai fazer isso que a gente tá fazendo agora, tá? Eu tô entregando o meu acompanhamento pra te acompanhar até você se tornar fluente por um valor absurdo de 497. Só pra você ter uma ideia, 497 você não paga nem uma mensalidade, mais um livro, um material em um mês numa escola de idiomas tradicional. O que a gente tá entregando aqui é uma metodologia completa, vai muito mais além do que qualquer coisa que a gente entregue no Instagram, no YouTube, no TikTok. É uma coisa completamente surreal. Você que quer garantir a sua vaga, faz o seguinte, vem aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo e clique no link da Black Vitalícia. Lá você vai ver tudo que está incluso, todos os cursos que nós já criamos em 8 anos de internet, tudo dentro de um único só lugar, além de um caminho, um plano de estudos para você aprender inglês do absoluto zero à fluência. Se você quer entender como que eu cheguei nesse nível de conseguir analisar cenas de maneira... A gente analisou mais de 500 cenas nesse canal. Se você quer, de fato, aprender a entender filme, entender série, entender música, conseguir conversar, você está no caminho certo. Mas o primeiro passo é... comece a aprender de maneira sequencial, ok? Clica aqui no link e garanta a sua vaga. Vamos lá. Continuando essa análise, a próxima frase é uma frase do filme O Senhor dos Anéis. A frase é do Gandalf e ele diz: No, the journey doesn't end here. Não, a jornada não acaba aqui. No, the journey, não, a jornada doesn't end. Murilo, por que tá usando doesn't agora? Toda vez que você quer falar sobre algo ou alguém e você está falando no presente, você é obrigado a usar doesn't, principalmente se você estiver na forma negativa, tá? Eu quero que você saiba o seguinte, se eu quisesse falar assim, ó, ele trabalha, he works, mas se eu quero falar ele não trabalha, he doesn't work. Aqui no caso, a terceira pessoa do presente simples é a palavra journey, que está representando, claro, o pronome it. Se eu quisesse falar assim, ó, não acaba aqui, sem a palavra jornada, eu falaria como? Trocaria the journey por it, o pronome it, e aí ficaria it doesn't end here. Significaria não acaba aqui, isso não acaba aqui. Claro que aqui tem a palavra jornada, então... No, the journey doesn't end here. End é o verbo terminar, acabar. Here, aqui. No, the journey doesn't end here. Olha aí como que ele fala. No, the journey doesn't end here. 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 The language you speak determines how you think. Essa é uma frase do filme A Chegada. Um filme que eu recomendo para você entender melhor aí como que funciona uma aquisição de uma língua. Preste atenção. The language, a língua. You speak, que você fala. Determines, tem um S no verbo determine. Por quê? Porque também está na terceira pessoa, presente simples, e é uma frase afirmativa. Toda vez que tiver essas três condições, você tem que colocar um S no verbo, é o caso aqui. Então, a língua que você fala, the language you speak, determina how you think, como você pensa, como você raciocina. Então, the language you speak determines how you think. The language you speak determines how you think. Olha só. The language you speak determines how you think. The language you speak determines how you think. The language you speak determines how you think.
Close your eyes. Olha só que interessante, quando você fala close, você pode pensar que a última letra, a letra E, você pode pensar que é ela que tem o som ali no final, close, close. Mas não, você sabia que essa palavra, a transcrição fonética dela, o som dela termina na letra Z, close, close. Por isso que quando fala close your eyes, feche seus olhos, você vai falar assim, ó, close your eyes, close your eyes, close your eyes, close your eyes, close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. It's beautiful. É a forma mais simples de você dizer é lindo. It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. I see in your eyes. Quando você fala I see, eu vejo. In your eyes, nos seus olhos. Dentro dos seus olhos. In carrega muito o sentido de dentro de um ambiente, dentro de um espaço de tempo. Nesse caso, dentro dos seus olhos. Eu vejo dentro dos seus olhos. I see in your eyes. I see in your eyes. Olha só. I see in your eyes. I see in your eyes. I see in your eyes. Vamos ser sinceros, essa é uma cena épica pra quem é fã dessa saga, né? I see in your eyes. Pra quem não sabe, isso aqui é o Senhor dos Anéis, gente. O Retorno do Rei. My daughter was 10 years old. Primeira coisa que você precisa saber sobre essa frase é a estrutura de idade. Quando você vai falar da sua idade dentro do inglês, a primeira coisa que você precisa entender é que você não fala com o verbo have. Você não fala, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. No meu caso, eu tenho 31 anos. Eu não falo I have 31 years. Como é que eu tenho que falar? Eu tenho que falar com o verbo to be. Murilo, o que é o verbo to be? Pra quem não aprendeu na escola, é o verbo ser ou estar. Ou seja, eu tenho que falar eu sou 31 anos. É assim que eles falam. Você fala I am. Isso no presente, para você falar da sua idade atual. I am. Nesse caso aqui, é um sentido de passado, ao invés de ela tem 10 anos, é o sentido de ela tinha. Então, trazendo esse sentido do verbo to be para o passado, claro, você vai ter que saber qual que é o verbo to be no passado, que no caso aqui é o was. Então, ó, anota aí para você não esquecer. Am, is, are, verbo to be no presente. Was e were, verbo to be no passado. Will be, verbo to be no futuro. Se eu quisesse falar assim, minha filha terá 10 anos de idade. My daughter will be 10 years old. Por isso que é importante você saber o verbo to be. Se você não souber o verbo to be, você não consegue falar da sua idade. Você não consegue se apresentar, você não consegue falar de onde você é, você não consegue falar várias coisas se você não tiver o verbo to be. E o verbo to be é uma coisa muito interessante, porque as pessoas falam comumente assim, não, eu não quero aprender verbo to be, a verbo to be eu aprendi na escola, mas na hora que vai criar a frase não sabe, né? A maioria das pessoas falam que sabe, mas não sabe, na verdade. Treina essa parada, cria frases no presente, no passado, no futuro. Você quer saber? Dentro do inglês existe 3 tipos de frases só pra você treinar. Pergunta, frase positiva e frase negativa. Só isso. Qualquer frase que você faça dentro do inglês, você pode analisar aqui, todas essas frases que eu trouxe aqui, são frases estratégicas, tá? Para falar de assuntos muito específicos dentro do inglês. Não são frases aleatórias assim, soltas. Cada frase aqui tem algo importante para você aprender. Mas o que é importante você saber? Qualquer uma dessas frases aqui você pode perceber. Ou ela é pergunta, ou ela é afirmação, ou ela é uma frase negativa. É um dos 3. Esse caso aqui, por exemplo, é uma frase afirmativa. Você sabendo disso, isso simplifica a sua conjugação. Talvez você trava na hora de falar, isso aqui a gente ensina lá dentro da jornada, como criar frase, como criar pergunta, resposta, como falar de modo espontâneo. Não tem como, se você não tem domínio de estrutura e nem vocabulário, você nem deveria tentar falar inglês. O primeiro passo é aprender a estrutura e ter vocabulário. Você tem que ter, imagina só, o vocabulário é a munição pra você ir pra guerra. Não tem como você ir pra guerra sem munição. Não tem como você ir sem vocabulário. Então você precisa de vocabulário. Só que também não adianta você ter vocabulário e aí você não tem a estrutura. O que é a estrutura? A estrutura seria a arma, tecnicamente. Não adianta você ter as balas, mas também não ter aonde encaixar
a munição. Você entendeu a analogia aqui? É muito simples. As estruturas gramaticais, elas são a arma que você vai carregar pra guerra, pra falar inglês na vida real, e a munição são as palavras, os vocabulários dos ambientes que você vai pisar. Se você não aprender essa parada, você não vai conseguir falar inglês. Então o ponto inicial aqui é o seguinte: pra você falar eu tinha, no sentido de idade, você não fala também o verbo have no passado, que é had. Não tem had aqui. Não. E aí outra coisa que é importante você saber também, no final, quando você tá falando a sua idade, você tem que citar a palavra old, que significa velho, velha. Sim, dentro do inglês, essa frase aqui ao pé da letra significa minha filha era 10 anos velha. É o jeito que eles falam sobre idade, você precisa entrar nesse contexto deles. Portanto, para falar da minha idade no presente, eu teria que falar como I am 31 years old. Eu tenho que falar eu sou 31 anos velho. É isso aí. Agora entenda, aqui tá no passado. My daughter, se escreve Dogter mesmo, mas fala daughter. My daughter was 10 years old. Repita comigo aí. My daughter was 10 years old. My daughter was 10 years old. My daughter is 10 years old. My daughter is 10 years old. Outra coisa que eu acho muito interessante, geralmente quando uma palavra termina com uma consoante, que é o caso aqui do old, dificilmente você vai ver a última consoante de uma palavra ser citada. Isso aqui é meio que um padrão do inglês. Você vai perceber isso. Eu não sei se você percebeu isso aqui lá naquela frase que a gente acabou de analisar aqui, a frase to infinity and beyond. Tecnicamente a palavra beyond, que significa além, ela termina com D. Beyond. Só que o D não é pronunciado. Ele grita lá, to infinity and beyond. E ele termina no on. Isso acontece muito em música, em muitos filmes e séries. Isso acontece naturalmente. Eu posso falar pra você, a gente já analisou mais de 2.000 cenas aqui. E sim, gente, muita coisa as pessoas não terminam de pronunciar. Você precisa se acostumar com isso. E qual que é o padrão que eu quero te ensinar? A força das palavras está no começo, não está no final. Não é igual a gente aqui, a gente fala internet, Facebook, Netflix. Não, é diferente pra eles. Aqui no caso, quando ele fala my daughter was 10 years old, você não vai ver ele pronunciando a letra D na palavra old. Olha aqui, ó, vou colocar aqui pra você ouvir mais uma vez essa frase, olha aí. My daughter is 10 years old. My daughter was 10 years old. Pronto, não falou a letra D. Muita gente não entende. Por quê? Porque não conhece a estrutura, não tem vocabulário e não conhece sobre conexões. Tá? Se você analisar, por que você às vezes não consegue entender uma cena de filme? Ou é porque você não conhece a estrutura? Eu não tô falando de conhecer a regra não, tá? Conhecer, qualquer um pode conhecer. Eu tô falando de ter domínio da regra. Você não tem vocabulário ou às vezes te falta o quê? Compreensão sobre conexão. E aí é um fato. Nenhuma escola tradicional ensina sobre conexão. Sobre connected speech. Transcrição fonética, transcrição aportuguesada, juntando, como é que você pronuncia? Porque não adianta você aprender a falar what is your name. Na prática ninguém fala desse jeito, então você vai ter que aprender a falar what's your name ou what is your name. Isso é o inglês da vida real, tá, gente? Olha só essa frase, que também faz parte do filme Interestelar. É uma frase longa, olha só. Love, para começar, não é love, tá? Esquece o love da sua cabeça, esquece o só love. A palavra é pronunciada love. Love is the one thing. O amor é a única coisa e sim, usa-se a palavra one, de um. Love is the one thing. E aí depois, we're capable, que nós somos capazes of perceiving, de perceber, that transcends, que transcende, dimensions of time and space, dimensões do tempo e espaço. Então você pode traduzir isso tudo para o amor é a única coisa que somos capazes de perceber, que transcende as dimensões do tempo e espaço. Repita comigo aí, ó. Love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. Vou colocar aqui de novo. Vamos lá. Presta atenção aqui, ó. Love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. Love is the one thing
we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. Love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. Love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. Vamos lá para a próxima frase. But I wanna remind everyone how we got here. Quando ele fala but I wanna remind, é uma abreviação de I want to remind. Want é o verbo querer, portanto, but I wanna remind, mas eu quero lembrar. E aqui eu vou dar uma dica aqui sobre lembrar dentro do inglês. Quando se trata de lembrar outra pessoa, você usa remind, que é esse verbo aqui. Quando se trata de você mesmo se lembrar de algo, você usa remember. Anota aí, ó. Eu vou te lembrar, I will remind you. Agora, quando se trata do eu vou me lembrar, I will remember. Anotou? Então vamos lá. Everyone, todo mundo, ou a todos. Então eu quero lembrar a todos, but I wanna remind everyone how we got here. Como nós chegamos aqui. Aqui, em exceção, got não significa o termo ter, que a gente falou ali, né? O ter no presente. Não, agora got é o sentido de chegar no passado. How we got here é como nós chegamos aqui. But I wanna remind everyone how we got here. Mas quero lembrar a todos como nós chegamos aqui. But I wanna remind everyone how we got here. But I want to remind everyone how we got here. But I want to remind everyone how we got here. But I want to remind everyone how we got here. You know, you may not be a threat, but you better stop pretending to be a hero. Aqui sim, está um pouco pequeno aqui, mas eu quero que você entenda o seguinte. Quando você começa uma frase dizendo you know, isso aqui significa sabe. Ao pé da letra você sabe, mas sim, você pode adaptar para sabe. You may not be a threat. Você pode não ser uma ameaça. You may not be a threat. But you better. Mas quando você fala you better, é como se fosse assim, é melhor você. Sabe quando você quer dar um conselho nesse sentido? É melhor você. Dentro do inglês você fala you better. But you better. E aí ele cita dois verbos. Stop pretending. Para começar, pretending não é pretender. É o verbo fingir. Então é parar de fingir. To be é o verbo ser. A hero. Um herói. A frase inteira é you know, you may not be a threat, but you better stop pretending to be a hero. Sabe, você pode não ser uma ameaça, mas é melhor você parar de fingir ser um herói. You know, you may not be a threat, but you better stop pretending to be a hero. You know, you may not be a threat, but you better stop pretending to be a hero. You know, you may not be a threat, but you better stop pretending to be a hero. You know, you may not be a threat, but you better stop pretending to be a hero. What just happened? Preste atenção, quando você usa just, pode significar só, somente, apenas. Aqui não tem nada a ver com isso. Aqui é o sentido de algo que acabou de acontecer. Quando você quer falar no inglês, por exemplo, eu acabei de acordar. Acordar é wake up. No passado, woke up. Então, eu acabei, I just woke up. É como você diz, eu acabei de acordar. Ou seja, anota aí para você não esquecer. Quando você quer falar sobre algo que você acabou de fazer, você vai usar just e vai conjugar o próximo verbo no passado, ok? É o caso aqui do happen, que é o verbo acontecer, que está no passado. What just happened, ao pé da letra, significa o que acabou de acontecer. Claro, eu adaptei para o que aconteceu, mas você vai ver que é num contexto onde algo acabou de acontecer nesse exato instante e eu posso perguntar, what just happened? O que acabou de acontecer? O que aconteceu? What just happened? What just happened? What just happened? Olha aí, isso aqui é pronúncia da vida real. What com just, what just. E aí o T do just você elimina e fica what just happened. What just happened? What just happened? What just happened? Próxima frase é uma frase de uma canção da vinheta da série La Casa de Papel. Olha só. If I stay with you
If I'm choosing wrong, I don't care at all. Preste atenção, quando você fala if I stay with you, significa se eu ficar com você. If I stay with you, você vai juntar if com I, if I stay with you. Depois ela canta if I'm choosing wrong. Aqui temos uma estrutura de presente contínuo, indicando com o termo errado. E se eu estou escolhendo errado, if I'm choosing wrong, I don't care. Significa eu não ligo, eu não tô nem aí. I don't care. At all é a forma de você dizer nem um pouco. Sabe quando você quer falar nem um pouco? Nem um pouquinho. At all. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. E você pode falar assim, ó, I don't care at all. Que é mais ou menos assim que ela canta. I don't care at all. Se eu ficar com você, se eu estou escolhendo errado, eu não ligo nem um pouco. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. E puxa pro I don't care at all. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. Let me adjust the settings. O que significa essa frase? Significa simplesmente deixe-me ajustar as configurações. Você já deve ter visto a palavra settings dentro do seu dispositivo, da sua TV, do seu celular, algum aparelho que tem a palavra settings. Agora você sabe que é configurações. E geralmente está junto com uma engrenagem, né, indicando que é configurações, ajustes. E aqui temos o verbo ajustar, adjust, mas também temos o verbo let, que é o verbo deixar, permitir. Permita-me, deixe-me, let me adjust, ajustar the settings, as configurações. Então, let me adjust the settings. Deixe-me ajustar as configurações. Let me adjust the settings. 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 Próxima frase. Remember this day. Lembra daquilo que eu falei? Remind é algo que você usa para lembrar outra pessoa. E agora remember é o ato de você se lembrar. O que o personagem tá falando aqui? Quando ele fala remember this day, ele tá falando assim, ó, lembre-se desse dia. Remember this day. Lembre-se desse dia. Man com E significa homens, plural. Se fosse singular, um homem só seria com A. Man com A, singular. Man com E, plural. Por isso que quando você vai comprar um desodorante, tá escrito lá for men com E, significa o quê? Para homens. Ok? Não precisa colocar S para indicar plural aqui. For it will be yours. For aqui não significa por, pelo, pela, para. Aqui for significa pois. Quando ele fala for it will be yours, indicando o futuro do verbo to be, ele tá falando o quê? Pois ele será de vocês. Se referindo ao dia, tá? Então lembre-se desse dia, homens. For it will be yours. Pois ele será de vocês. Ao pé da letra é pois ele será seu. Eu adaptei para ele será de vocês. Eu adaptei, tá bom? For all time é uma forma de você dizer por todo o tempo. Eu adaptei para sempre. Então, lembrem-se desse dia, homens, pois ele será de vocês para sempre. Remember this day, men, for it will be yours for all time. Remember this day, man, for it will be yours for all time. Remember this day, man, for it will be yours for all time. Remember this day, man, for it will be yours for all time. You have part of my attention. You have the minimum amount. Quando ele fala aqui, ó, you have part of my attention, você pode até pronunciar you have part of my attention. Significa você tem parte da minha atenção. You have the minimum amount. Você tem a porção mínima. Amount significa
o monte, a porção. Então, é a porção mínima. You have the minimum amount. Ambas frases estão no presente simples, indicando segunda pessoa. You have part of my attention. You have the minimum amount. Você tem parte da minha atenção. Você tem a porção mínima. Repita comigo aí, ó. You have part of my attention. You have the minimum amount. You have part of my attention. You have the minimum amount. You have part of my attention. You have the minimum amount. You have part of my attention. You have the minimum amount. Do not touch me again. Eu poderia ter dito don't touch me again. Eu não sei se você sabe, mas don't é uma abreviação de do not. Quando eu tô falando aqui, ó, do not touch me again, eu tô falando não me toque de novo. Não encoste em mim de novo. Do not touch me again. 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 You have no idea what you're dealing with. Quando eu falo you have no idea, a frase pode ser adaptada para você não ter ideia, do jeito que eu escrevi aqui, mas ao pé da letra, a frase you have no idea significa você tem nenhuma ideia. You have no idea what you're dealing with. E aí, dealing é o ato de lidar. E aí, with, com. Sim, a frase é toda bagunçada, né? Ao pé da letra na ordem, tá? O que você está lidando com? No inglês, eles deixam dessa forma mesmo, tá? Você não tem ideia de o que você está lidando com. E aí, no português, você meio que tem que jogar o com lá pro começo, né? Ali na segunda frase. You have no idea, você não tem ideia, what you're dealing with. Com o que você está lidando. Com o que está lidando. Então você não tem ideia de com o que está lidando. You have no idea what you're dealing with. Repita comigo aí. You have no idea what you're dealing with. 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 E é isso aí, my friend! Chegamos ao final desta aula de hoje. É importante você saber que amanhã estaremos aqui conectados ao vivo às 8 horas da noite para mais uma análise de frases como essas que você assistiu hoje. Mas preste muita atenção aqui, ó. De nada vai adiantar, você poderia assistir 300 horas de frases aleatórias dessa forma, tá? Só que não adianta se você não focar em aprender as estruturas, expandir vocabulário, treinar o seu listening, treinar a sua fala, treinar a sua leitura, treinar a sua escrita, treinar a conversação, ter um plano de estudos, ter rotina, ter disciplina, ter desconforto, ter um caminho sequencial, ter acompanhamento, ter alguém para segurar na sua mão, ter alguém para te dar um feedback, para te ajudar, te direcionar o que você deve fazer, o que você não deve fazer. As pessoas, elas cometem mais erros dentro do inglês com relação aos estudos. Não é com o que elas fazem, mas é com aquilo que elas não fazem. Que elas deveriam fazer, mas não fazem, às vezes porque não gostam, ou porque acha chato. É exatamente aqui que muitas pessoas falham. De acordo com algumas pesquisas, o Brasil é o país que mais estuda inglês no mundo, que mais estuda. Só que em contrapartida, menos de 3% fala inglês fluente. Sabe por quê? Isso é um sinal claro, assim, escancarado na sua cara, que tem milhares de pessoas estudando da forma errada. Quando eu falo da forma errada, é sem treinamento, é sem imersão, é sem expansão de vocabulário, é sem um caminho sequencial. Tem muita gente colhendo coisas aleatórias, as pessoas me mandam dúvidas e dúvidas. Professor, eu devo assistir essa série, eu devo assistir esse filme, eu devo fazer isso, eu devo usar o Duolingo, eu devo usar o aplicativo tal de conversação, eu devo fazer não sei o quê. Você deve fazer o básico que funciona, o simples. Ter um acompanhamento, ter um caminho sequencial, ter alguém para praticar a conversação toda semana, você ter um plano de estudos, que é uma coisa muito importante para você desenvolver as 4 habilidades, ouvir, falar, ler, escrever. Gente, tudo isso aqui que eu tô falando é algo que a gente entrega dentro da jornada do Zero Fluência, dentro do meu método para você aprender do zero ao mais avançado. Só que agora com acesso vitalício, o que quer dizer que você vai ter acesso para sempre ao meu acompanhamento, ao suporte, mentoria comigo. Você vai poder treinar inglês toda semana, você vai poder de fato ter um plano de estudos, falar comigo todos os dias. É uma loucura, a gente está entregando muita coisa nessa Black November para quem está entrando agora. E de verdade, eu quero deixar um convite aqui para você entrar na última jornada de aprendizado de inglês da sua vida.
Não deixe isso aqui pra depois, não deixa pro ano que vem. De verdade, você tá entrando agora pra garantir o seu ano de 2026 e de fato você já ter clareza do que você vai alcançar no ano que vem. Eu vou deixar uma frase aqui pra terminar que eu sempre falo pra todo mundo. Quem não tem perspectiva de futuro, qualquer caminho serve. Se você não sabe pra onde você tá indo, qualquer coisa que aparecer na sua frente você vai agarrar. Então não seja assim. Tenha autogoverno, decida-se. Adiante o seu futuro, decida aonde você quer chegar, com quem você quer chegar, que didática que você quer, que professor que você quer do seu lado para te acompanhar e você se tornar fluente no inglês. Eu estou aqui para ser o último mentor de inglês da sua vida, o último professor de inglês da sua vida, e a jornada do Zero à Fluência vai ser o último curso de inglês da sua vida. E aí você nunca mais vai precisar vir aqui no YouTube para assistir aulas, vídeos aleatórios. Você vai estar em um ecossistema mais que completo para você aprender com filme, série, música, texto, discurso, com a Bíblia e muito mais. Agora de forma sequencial, treinando todos os dias, com plano de estudos, atividades, grupo, para você treinar com outras pessoas, para você se conectar comigo também, individualmente no WhatsApp. Só falta você dar o passo. Clica aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo e garanta a sua vaga. Eu te espero na última jornada de aprendizado de inglês da sua vida. Vamos lá? A partir de agora você vai poder ter acesso ao curso de inglês Teacher Murilo, a jornada do Zero à Fluência com acesso vitalício. É isso mesmo. Pela metade do preço e com acesso vitalício. De R$ 997 por apenas R$ 497. Por apenas 12 vezes de R$ 51,40, você vai poder entrar no último curso de inglês da sua vida. Você vai ter acesso para sempre a tudo isso. A plataforma completa da jornada do Zero à Fluência, acompanhamento no WhatsApp diretamente comigo todos os dias, encontro de conversação toda semana para sempre. Entrando hoje na Black Vitalícia, você vai ganhar de bônus o curso de inglês intensivo para aprender 6 meses de inglês em apenas 10 dias, o curso de inglês com Shrek, analisando e estudando o filme completo, curso de inglês para viagem, 2 cursos de inglês com a Bíblia, curso de inglês cristão com a série The Chosen, inglês corporativo com Suits, inglês informal com os Vingadores. Agora imagina só, ter acesso a tudo isso dentro de um único lugar só, dentro da jornada do Zero à Fluência. Aqui dentro você vai aprender com o seu ritmo, treinando todos os dias, aperfeiçoando as 4 habilidades, lendo, escrevendo, ouvindo e principalmente falando. Você vai aprender com um plano de estudos, treinamento diário, conversação toda semana, mergulhando no inglês todos os dias, de forma leve e prazerosa, estudando também com filmes, séries, músicas, textos, discursos, com a Bíblia e muito mais. Se liga só, para sempre você vai poder participar do nosso encontro de conversação que acontece toda semana. Para sempre você vai ser acompanhado por mim, para sempre vai ter acesso ao meu curso completo do Zero à Fluência, incluindo todas as futuras atualizações que faremos na plataforma. Sem se preocupar com prazo, com renovação, você vai ter acesso a tudo isso para sempre. Isso é algo que nunca fizemos na história, mas é só para quem está entrando exatamente agora. Antes que a Black Vitalícia acabe, clique no link aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Garanta agora mesmo a sua vaga dentro da jornada. Esta será a última jornada de aprendizado de inglês da sua vida. E eu, Teacher Murilo, serei o seu mentor pessoal até o fim. Serei o seu último professor de inglês. Clique no link aí e eu te espero aqui do outro lado. Let's go!